Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a essa meditação, hoje nesta segunda-feira da primeira semana da Quaresma. Então, como falado na semana passada, após as cinzas, estamos em um período favorável demais na igreja para a nossa conversão, para a nossa mudança de vida, mudança de pensamento, mudança de atitude, santificação, e para isso é um período que nos orienta muito a oração, o jejum, o silêncio, o recolhimento interior, meditar sobre nossos pecados, desejar ardentemente a nossa conversão e permitir que nesse caminho, nessa travessia, a gente conheça mais o que está enfrentando, peça mais ajuda ao Senhor para viver a virtude que ainda não vivemos e para abandonar as más práticas, vícios e maus hábitos que ainda não saíram de nossa vida. Então é um período muito forte, muito robusto. Na semana passada, Deus nos orientou para nos ajudar nesse propósito de conversão, que a nossa decisão vai ser necessária, porque é posto entre nós, diante de nós, ou a vida ou a morte, ou a graça ou a desgraça, ou a aflição ou o repouso ativo e feliz em Deus, ou a liberdade para praticar o bem e viver na ordem do amor, ou o aprisionamento, a escravidão que se vive no pecado. Então, nós temos livre-arbítrio. Isso foi muito debatido e discutido na semana passada. E esse livre-arbítrio é uma condição de nobreza, de dignidade infinita da condição humana, que Deus deu e não tira, que o demônio pode tentar tirar, mas nunca tira, porque o homem, mesmo aprisionado em muitos pecados, em muitos vícios, em muitas más obras, por muitos anos, ainda assim, no fundo do poço, ele ainda tem capacidade de arbitrar, de julgar, de decidir. E por isso, muitas vezes, o demônio não assedia o homem para aquilo que é mais degradante, porque ao ser totalmente dominado pelo que é degradante, o homem vai ter capacidade de olhar para si mesmo e perceber: errei, arbitrei mal, decidi muito mal na minha vida. Então, aquelas pessoas que muito pecam, que muito estão inveteradas ali, absolvidas no mal, elas sabem o vazio, a tristeza, a derrocata, o fracasso da sua má escolha, E esse fracasso é o maior pregador a favor de uma outra decisão, de voltar para o amor. É claro que a astúcia de Satanás quer fazer com que o homem se distraia tanto em seus prazeres a um ponto em que ele não perceba essa derrocata, se veja distraído, se veja parcialmente cheio, faça uma quimera entre a derrocada do pecado e a fé incipiente, inodora, insípida, que muitos praticam, e deseja essa quimera, onde o homem vai adiando, postergando, tomar a firme decisão de vencer o pecado e a morte, de aderir a Deus. E ele quer que a morte chegue bem aí, bem num ponto onde ele não teve tempo para decidir, para escolher, voltar atrás, se arrepender, pedir perdão, reemendar sua vida, reconstituir-se em Deus. E é por isso que a graça é diária, entende? Porque o tempo inteiro ela tem que estar disponível. O tempo inteiro Jesus está batendo a porta. O tempo inteiro o Espírito Santo está clamando, porque a astúcia de Satanás quer fazer o homem distraído e que o tempo passe e que a graça passe. Por isso, se nos primeiros instantes ali, após as cinzas, na quinta, sexta, sábado, domingo, o Senhor deixou bem claro para nós que vai ser necessária a decisão e que muitas vezes nós não decidimos, não porque não sabemos que o mal é mal e que o bom é bom, que a verdade é verdade, que a mentira é mentira. Não é isso que acontece com o homem. É que ele sabe que para decidir pelo bem, o bem libertador, ele vai precisar combater aonde o seu coração, seus afetos assentaram e se aprisionaram no pecado. E aí ele adia mesmo essa tomada de decisão, mas sem ela nada se faz. Porque Deus sempre respeitará
a condição de dignidade que ele te deu. Olha, não existe dignidade sem responsabilidade. Quem poderá ser digno de adentrar o reino dos céus se for um irresponsável? Então Deus te dá dignidade, Ele te vê com respeito, Ele te vê com amor, mas com grandes poderes, grandes responsabilidades. Não é assim que falava o Peter Parker lá no Homem-Aranha? Pois então, é verdade isso. Deus te dá uma autonomia que ninguém consegue transgredir. Nem um homem muito inveterado e completamente absolvido em si perde a capacidade de discernir. Por isso, nessa semana, para ajudar tua decisão de se converter a Cristo, o Senhor, então, deixa bem claro que, ao tomar a decisão, você pode contar com duas coisas. Ou você consulta o que vem superior a você, está acima de ti, a Deus, pela oração, pela meditação, pela vigília, pelo jejum, pelo recolhimento interior, pelo silêncio que você faz para Deus falar, reconhecendo que Ele está acima, que Ele sim é livre, que Ele sim é bom, e que você precisa ouvir a voz dEle, para que a voz dEle conduza a sua mente, a sua razão, iluminada pela fé, a pegar a tua vontade de volta para Deus, e dar isso para Deus. Então você pode contar com essa graça que é diária, que é contínua, que é, todos os dias se renova o sacrifício de Cristo na Santa Missa, e nós somos convidados. Então, é necessário que nesse período você ouça essa voz, que também se transmite pela voz dos pastores, dos bispos, dos sacerdotes, dos religiosos, do teu mestre na fé, de quem te catequiza, teu diretor espiritual, teu confessor, ou teu amigo, teu pai, tua mãe, que na autoridade de educadores dados por Deus, transmitem para você a fé que ilumina tua mente para a boa escolha. Ou você faz isso e demonstra aí tamanha humildade, obediência, seguimento de Cristo verdadeiro, ou você decide por si só. Só que ao decidir por si só, você vai perceber que a tua vontade está muito assentada nas suas paixões e você pode decidir mal. Se você escolher pelo que te dá mais prazer, se você escolher pelo que é mais rápido, se você escolher pelo que é mais cômodo, se você escolher por aquilo que vai gerar menos esforço, provavelmente você vai escolher naquilo que você está viciado a já fazer e você vai errar. Às vezes a gente precisa ir por onde não gosta, por onde não sabe, por onde não caminhou ainda, por onde não é, para chegar a ser o que você não é hoje, para chegar a gostar do que você não gosta hoje, para chegar a viver na liberdade que você não tem hoje. Qual é o problema de reconhecer eu estou aprisionado em meus pecados? O orgulhoso tem isso. Por isso, Jesus aponta para nós as tentações que todo homem está sujeito a ter. Tanto que ontem no Evangelho, Jesus passou por essas tentações. Sim, porque Deus, na condição de ser espiritual, é intentável. Mas Jesus, sendo Deus, também é homem. E ele passou pela tentação. As três maiores: no ter, no ser e no poder. E essas três tentações querem incutir no homem as concupiscências, que Jesus, por ser também todo Deus, não as tem. Ele não tem pecado, Então Jesus não foi tentado a pecar, até porque o demônio não cria ainda e não amava e não servia a realidade de um Deus que veio para redimir. Então ele desconfiava de que ali era Deus. Então ele tentou para saber se era possível que Jesus fosse menos do que era, Mas não achou ali nenhuma concupiscência a ser aliciada por sua astúcia, Então, ele queria que Jesus fizesse o lícito, mas esquecesse, ou se fosse possível, não fizesse o que estava além do lícito, o que era misericórdia, o que era redenção para os homens. Como se ele dissesse assim: tu és Deus?
você pode ser menos Deus? Essa foi a tentação dada a Jesus, né? Não foi a tentação de pecar. E Jesus vence toda essa tentação de ser menos Deus, mostrando a nós, homens, como nós devemos vencer, principalmente porque nós sim temos a tendência para pecar pela concupiscência, pelo pecado original de nossos pais, Adão e Eva. E precisamos, em Cristo, vencer a tentação duas, né? Agora para nós é duas. A tentação de cair no pecado, cair na concupiscência, alimentar os nossos desejos, nossas falsas concretudes e vencer as nossas paixões desordenadas, ou seja, não cair no pecado. E além disso, sermos o que somos chamados a ser, homens, porque o demônio nos diminui ao nos tornar escravos do pecado. Então, as tentações de Jesus, elas nos ajudam a combater justamente os nossos três principais defeitos. Quando o demônio, por exemplo, tenta Jesus a comer pão, porque passava por um jejum de 40 dias e 40 noites, e seria lícito então comer, mas Jesus fala algo que está além do que é lícito, né? Ele fala sobre não viver só de pão, mas de toda palavra que desce da boca de Deus. Ou seja, a matéria existe e é lícita. Nós precisamos vestir, comer, nós precisamos morar, nós precisamos educar nossos filhos, nós precisamos trabalhar. Tudo isso é lícito e é bom e é louvável a Deus, sim. Mas para além disso, alimenta-me a palavra de Deus. Então não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, de toda a vontade que é superior, que conduz a minha inteligência e me leva a realizar uma boa obra que antes por mim mesmo eu não faria. Então, vejam como Jesus responde a isso, né? É possível comer pão, mas é desejável e maior e mais excelso praticar o jejum por amor de Deus, né? Então o demônio se afasta sem resposta. Da mesma maneira, meus irmãos, a gente vai perceber que nós estamos, sim, arrastados na concupiscência, né, de nossa carne, né, de comer, de beber, prazer de todos os tipos, de todas as maneiras. Mas é mais lícito do que o prazer sexual no casamento a castidade, né, que também se vive no casamento, mas se vive no celibato, se vive na ordem interior de entender que o amor humano, ele só existe e tem propósito no amor divino, no sacramento do matrimônio, né, na concepção dos filhos que devemos entregar a Deus. Então eu devo buscar, é mais lícito ainda que a castidade da minha vida me conduza a uma união plena com Deus. É lícito unir-me à minha esposa, unir-me ao esposo, né? Sim, é. Mas é mais lícito ainda unir-me a Deus. Por isso a castidade é mestra. Olha que forte isso. Então, meus irmãos, Jesus nos ensina a vencer a tentação que nós sim temos na carne, né? Abdicando dessa questão de viver apenas pelo que é material. E a prática que nos devolve isso é o jejum, atrelado à oração. Não é o jejum simplesmente protocolar, né? Não é isso. É o jejum em que eu entenda que eu estou vivendo da palavra, que eu estou vivendo do amor, que eu estou me unindo a Cristo. Esse jejum é muito agradável a Deus. E devolve sim ao coração do homem ordem interior. E pense sempre assim, se uma prática é boa ou não. Um homem que não consegue jejuar, eu não consigo, eu desisto, eu não posso, eu não quero, eu não vou. Desse homem se confiaria na sua capacidade de amar, de ser fiel, de ser constante, de ser íntegro. E pode ser que um homem que jejua ainda não seja digno ainda de tanta confiança, de tanto amor, de tanto crédito. Mas o homem que é assíduo em seu jejum,
sabe? O homem que consegue fechar a boca, calar quando não é devido, conter as suas pulsões sexuais, consegue conter sua agressividade, sua preguiça. Esse homem, provavelmente, sabe mais de amor do que o outro. Tá vendo? Agora me diga, o homem que é muito guloso, que é muito beberrão, que é muito preguiçoso, que é muito dado aos seus prazeres, esse homem, por qualquer um de nós, provavelmente é julgado como de pouco caráter, de pouca dignidade de confiança. Você confiaria nele? Pois é. Então, meus irmãos, Jesus nos ensina que algo que nos faz vencer essa tentação é o autodomínio, domínio próprio, que é dado pela prática que é aqui exaltada. Jejum, castidade, né? Obediência, oração, continência. Continência. Essa é uma virtude da qual nós precisamos muito. A segunda foi a tentação de lançar-se do alto, porque os anjos iriam e tomariam se ele fosse Deus, né? Então, aqui é a questão de uma concupiscência muito, muito comum a nós homens, que é a tendência que nós temos, né, na concupiscência dos olhos, de nos enxergar ou acima do que somos, né, demais, muito acima do que somos, ou muito a menos. Isso gera sempre uma desordem. Então, aqui o demônio estava botando à prova o fato de Jesus ser Deus, como se fosse necessário provar a ele alguma coisa. Então, Jesus fala, não tentarás contra o Senhor teu Deus. Nunca tentar contra aquele que te ama, que te deu a vida, né? Mas aquele que vive muito da concupiscência dos olhos, do ser, né? Então, o que que essa pessoa faz? Ela tem dificuldade de perceber-se amado. Ela precisa provar-se. E ela tem dificuldade também de acolher a alegria e a virtude e a aventura do próximo. Principalmente a de Deus, que é superior a nós. É o nosso amado Deus a quem servimos. Então esse que é muito ávido nos olhos para determinar-se como algo superior, ou na melancolia de determinar-se como algo muito baixo, muito inferior, é uma tristeza, é uma desolação, é uma incontinência de si mesmo, e também é uma pessoa que se vê afrontada com a felicidade alheia. Então aí vem a inveja, os ciúmes, a avareza, a cobiça, a ganância, a avidez no olhar, né? A avidez na tristeza de insuficiência e de incapacidade. Essa pessoa não confia, é desconfiada, ela geme interiormente na solidão e no vazio de si mesmo e não consegue se abrir ao que vem de fora, nem que seja Deus. Então Jesus fala, não tente contra o Senhor teu Deus, que já te deu a vida e já te deu condição para uma vida em abundância e uma vida na graça. E em vez de ter avidez, né, de avidez no ter, no ser, faz o seguinte, doa, oferta. Então não tenta contra o Senhor Deus, em vez disso, oferta a tua vida, dê esmolas, né? Seja magnânimo, seja ávido em dar, em alegrar-se com a vitória, com a alegria do próximo. Isso deixou Satanás completamente sem palavras. E a terceira tentação, que é mais grave e mais aterradora, né? E aqui se vê que o demônio perdeu totalmente a mão, porque se pediu para Jesus algo inominável ao que é santo, né? Que foi dobrar-se diante dele para que ele tivesse posse dos reinos, da governância, do poder, como se ele dissesse assim, tu não tens orgulho, já que és Deus, né? Então o demônio pediu para que ele se dobrasse e o adorasse. Aí a palavra foi terminal. Vá para longe daqui, Satanás, né? Afasta-te, vá de retro, né? Porque adorarás apenas o Senhor teu Deus e a ele servirá.
E muitas vezes a gente pensa assim, será que nós não temos essa concupiscência, né? De maneira até escondida em nós? Queremos então governar, dominar, ter reinos, ser obedecido, ser amado, por uma autoestima de nosso ego muito grande. E gera em nós a concupiscência da soberba, do orgulho, né? Que não depende nem da gente ter a nossa condição humana. Nessa concupiscência, Satanás arrastou diversos anjos e eles se tornaram demônios. E foi nessa concupiscência que o próprio Satanás caiu. Por isso é uma concupiscência grotesca, né? É um pecado terrível. É o orgulho de si. E às vezes a gente é sutil nele. A gente simplesmente não quer mudar de opinião. Isso é orgulho. Isso nos fará nos afastar do amor de Deus. Porque aquele que ama a Deus e o adora é humilde, se dobra diante de Deus e o reconhece como Mestre e Senhor. Portanto, meus irmãos, eis aí um gabarito, né, de como enfrentar as tentações deste mundo. E o Evangelho de hoje fala que isso tem recompensa, que vencer as tentações traz recompensa. Em Mateus 25, Jesus fala sobre como é a aparência deste homem, desta mulher, que decidiu vencer as tentações e caminhar ao seu lado. Ele fala assim: a estas ovelhas colocarei à minha direita, e os cabritos, os desobedientes, colocarei à esquerda. Então o rei dirá aos da sua direita: vinde benditos do meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer, estava com sede e me deste de beber, era estrangeiro e me recebeste em casa, eu estava nu e me vestiste, estava doente e cuidaste de mim, eu estava na prisão e foste me visitar. Então, lembrar, para vencer as concupiscências, lembra que Jesus instruiu? O jejum, a oração, a oferta, a esmola, a humildade. Veja que essas atitudes de quem muito pratica e vence a si mesmo faz com que a gente acolha o próximo quando dá de comer, de beber, acolhe, visita, cura, liberta, pela palavra, pelo acolhimento, pela vida, pela doação de si. Portanto, meus irmãos, esse exemplo aqui das pessoas que serão chamadas a estarem à direita de Cristo são aqueles que enfrentaram a situação como ela deve ser enfrentada. É difícil? É. Mas impossível? Não. E é um mandamento de Deus para nós. Façamos e pratiquemos conforme Jesus nos ensina hoje nessa passagem, guardados e fortalecidos pela intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tchau. Fiquem com Deus. Até amanhã.